Você sente dificuldade de maquiar os teus olhos? Sabe aquela complicação de passar o delineado e ressaltar aquilo que realmente valoriza, que são os olhos, a janela da nossa alma? Hoje nós teremos uma convidada muito especial. A gente vai falar sobre visagismo para os olhos, a maquiagem que ressalta o seu olhar. E eu fico muito feliz porque, como consultora de imagem, eu trabalho especificamente como um todo. Mas é claro que eu vou trazer uma especialista aqui, a Jenny, maravilhosa, que ela vai falar sobre a maquiagem visagista. Eu sei que muitas mulheres aí têm grandes dificuldades, exemplo, né, de passar o delineado, de fazer ali uma sombra muito mais bonita, muito mais perfeita. Outras, de repente, né, tem aquele acúmulo que fica embaixo. Então hoje a gente vai ter uma convidada extremamente importante, exatamente para te mostrar que você aí de casa é capaz. E olha, para essa live ficar salva, nós temos uma meta aqui, gente. Então hoje a nossa meta é manter pelo menos 50 pessoas aqui nessa live. Então eu já quero te pedir para que você pegue esse aviãozinho aqui, olha, e encaminhe para 5 amigas, para aquelas que têm dificuldade também de se maquiar e que precisam aí dar um up no olhar, sentem essa necessidade. E eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo. Uma boa noite para quem está entrando. Deixa eu ver se eu já tive um oi de vocês aqui. Faz tempo que a gente não faz uma live, né, gente? E hoje eu até comecei aqui, ó, sem o rímel nos olhos, exatamente para vocês verem o quanto apenas um pequeno detalhe, ele ressalta o nosso olhar. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar que os olhos são a janela da alma. E de fato, dentro do visagismo, esse terço médio, onde pega os nossos olhos e o nariz, ele fala muito sobre as nossas emoções. Pessoas que têm essa região aqui maior na proporção facial, normalmente é uma pessoa que ela é direcionada, o seu comportamento, as suas ações, pelas tuas emoções. E olha só que interessante, gente. Ó, um pequeno detalhe de um rímel. Claudinha, linda, minha aluna, rainha maravilhosa. Gente, olha que incrível isso. Eu não sei quem aqui passa maquiagem todos os dias, mas olha a diferença que dá apenas um lado do olho. O quanto isso potencializa o seu olhar, o quanto isso ressalta a janela da sua alma, que são os olhos. Então, quando você começa a entender que é importante você trabalhar com cada um dos elementos de acordo com aquilo que você deseja comunicar, isso é extremamente essencial. A G colocou, fiz meu visagismo com você, foi muito valoroso. Ai, meu amor, como é que você tá? Que legal! E isso realmente muda, gente, porque olha só que interessante. Quando a gente começa a entender e trabalhar aqui com os terços do nosso rosto, automaticamente a nossa mensagem, ela acaba sendo diferente. Jenny, se você já estiver aí, meu amor, me manda um oi para eu conseguir te chamar aqui. Ah, já está, meu amor. Que gostoso, gente, ter vocês aqui comigo. Primeiro, antes de chamar a Jenny, nossa ilustríssima hoje, eu quero saber de onde vocês são. Se aqui, quem tá aqui já comigo, já é minha rainha, se já é minha aluna, se tá pela primeira vez aqui, se entrou pelo primeiro momento, se não me conhecia, eu quero entender um pouquinho vocês. E olha a diferença, gente, como esse lado abre, né? Só com o detalhe do rímel. Imagina só todo o direcionamento que vocês terão aqui através da nossa Jenny linda, que é uma maquiadora visagista, especialista em maquiagem, e hoje ela vai ter um conteúdo incrível para vocês. Olha, Portugal, Belém do Pará, a Jenny é de Curitiba. Olha só que interessante. Estados Unidos de Boston, São Gabriel, Rio Grande do Sul, Anise, primeira vez, sou de São Paulo, seja bem-vinda, meu amor. João Pinheiro, minha rainha, Minas Gerais, a Josi, a Jaque também minha rainha aqui, pessoal entrando, que legal. E olha, mais uma vez, para essa live ficar salva, a gente tem que ficar aqui, ó, manter 50 pessoas nessa live. Então eu já quero te pedir para que você encaminhe aqui, olha, tá vendo esse aviãozinho? Envia para 5 amigas e fala para ela assim, amiga, você vai aprender a maquiar os seus olhos. Então é hoje, gente. Meu Deus, temos gente até do México aqui hoje. Portugal, México, Estados Unidos. Que legal. A Fran também, minha rainha. Oh, coisa boa.
E vamos lá, gente. Vou chamar aqui a maravilhosa Guaratinguetá, primeira vez, seja bem-vinda. Diadema, São Paulo. Eu vou maquiar, aproveitar o outro olho. Ai, que linda! Oi! Tudo bem, meu amor? Tudo bem, pessoal? Só deixa eu arrumar meu tripé aqui pra ficar bem na altura certinha. Deixa eu arrumar o meu tripé. Tudo bem com vocês, gente? Prazer, eu sou a Jenny. Conta um pouquinho de você, minha linda. Deixa o pessoal te conhecer. Claro, claro. Então, iniciei na maquiagem e fazia bastante atendimento, né? Fui me especializando na parte técnica, que é o que a gente mais encontra na maquiagem. E ao longo do tempo eu fui percebendo que às vezes eu fazia uma maquiagem na minha cliente, ela se olhava no espelho, eu via que ela não se gostou, eu via que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia corrigir aquilo, eu não sabia o que exatamente tinha desvalorizado, né? E às vezes uma cliente já chegava em mim, eu tenho dificuldade porque às vezes eu deixo meu olho caído. Já fui em várias maquiadoras que deixaram meu olhar caído. Ou às vezes minha pálpebra ainda mais inchadinha, né? Então sempre vinha uma demanda e eu simplesmente não sabia o que fazer, né? E eu sempre tive muito a vontade de trazer algo personalizado, né? Que a pessoa aprendesse a se maquiar e até mesmo na hora do atendimento eu soubesse fazer a maquiagem ideal para as características dela, para o desejo de imagem, né? Para a personalidade dela, algo que ela se olhasse, né? Além de se ver, se sentisse ainda mais valorizada, de acordo com quem ela é, né? Uma maquiagem realmente que valoriza a beleza facial dela. E fui em busca, nisso eu encontrei o visagismo, né? E fui me especializando. E hoje trago aí para as mulheres uma maquiagem que realmente valoriza a beleza facial delas. E comecei a trazer esse conteúdo mais com força ali no Instagram, trazendo exemplos, né? De uma mesma pessoa, uma maquiagem que desvalorizaria a beleza facial dela e uma maquiagem que ficava bem para ela, que valorizava as características faciais dela. E daí comecei a ter mais resultados aí na carreira através de entregar para as mulheres mesmo, né? Esse autoconhecimento, de saber um pouquinho mais sobre as características faciais. Até separei hoje aqui alguns detalhes, né, pra gente conversar. Então, hoje eu vou falar um pouquinho também sobre 11 características que a gente analisa no olhar para direcionar para uma maquiagem que valoriza o nosso olhar. Aula pura, pelo amor de Deus. Já pega papel e caneta aí. É verdade, anota, né? Se você tiver aí um espelhinho já perto, pega também para você ir conhecendo um pouquinho mais o seu olhar. Tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua automaquiagem. Que legal, meu amor. E você tem um curso de formação para pessoas que querem trabalhar também com a maquiagem visagista, é isso? Não, na verdade, assim, eu trabalho com um público de automaquiagem. Quem trabalha... que legal! Sim, aqui em Curitiba eu tenho um estúdio de maquiagem e eu tenho uma sócia. A minha sócia, ela foca em maquiador. Eu foco mais em automaquiagem. Então, o público que eu atendo, né? São mulheres que realmente gostam de maquiagem, né? Querem aprender. Nem todas já têm um conhecimento sobre maquiagem. Na verdade, a maioria não tem muita prática, quer realmente aprender. E também mulheres que querem trazer esse direcionamento para o profissional. Né? Geralmente elas já passaram por uma consultora de imagem e estilo, ou às vezes querem passar e também buscam ali a maquiagem para trazer, por exemplo, para o meio profissional, né? Quer trazer uma maquiagem que traga, sei lá, mais credibilidade, mais força para o rosto, ou às vezes mais delicadeza, né? As demandas são diferentes. Mas, no geral, eu atendo o público de automaquiagem e faço a consultoria visagista online e presencial. Que legal. E olha, é muito incrível isso, porque, por exemplo, dentro do meu curso, eu abordo todos os temas, né? Então, a gente não se aprofunda especificamente ali na maquiagem visagista. Até porque existe aí o profissional, e por isso que eu te chamei aqui especificamente sobre isso. Eu fico muito feliz, muito honrada, porque eu admirei muito o seu trabalho, né? A gente acabou se encontrando aí pela internet. E eu fico feliz por isso, porque eu vejo que, de fato, existe ainda muita dificuldade. A automaquiagem, ela é complicada, porque, exemplo, né? Pessoas muitas vezes usam óculos, e aí tem aquela dificuldade de se automaquiar, porque não consegue visualizar bem.
né? Ou então, por exemplo, exatamente o que você falou, tem a pálpebra caída, pela própria idade, ou então até mesmo pelo peso, sobrepeso, ou pela própria fisiologia. E tudo isso, de fato, acaba, muitas vezes, desvalorizando uma região que é extremamente importante, que são os nossos olhos, né, Jê? Porque ele fala diretamente sobre a nossa alma, sobre quem nós somos, ele conta muito da nossa história, ele traz as nossas verdades. Então eu fico muito feliz, honrada, e hoje a aula é sua. Ah, Então obrigada. vamos começar aí trazendo essas 11 características, que Olha até só. tô animada, até eu quero falar Que aqui legal. hoje, gente. Uma coisa que você comentou que eu achei muito legal, que é muito importante, né? De que às vezes a gente tem características que, às vezes, maquiando a gente pode desvalorizar. Mas um negócio que é legal, né? Que é importante. Às vezes a pessoa que ela tem o olho caído, com a maquiagem é muito mais fácil de realçar aquilo, né? De tornar, por exemplo, o olhinho ainda mais caidinho. Mas o que acontece, que eu vejo muito também, é a pessoa não ter essa característica e trazer essa característica através da maquiagem, né? Por exemplo, o ângulo do olho dela não é um ângulo descendente, né? É um olho levantadinho, mas a forma como ela faz a maquiagem acaba trazendo essa característica de deixar o olho mais descendente, né? E o olho mais caidinho, ele tem uma relação ali com fragilidade, com insegurança ou até mesmo tristeza, né? Então, o que é legal? A gente identificar, conhecer os nossos traços, entender o que eles transmitem, para a gente direcionar também para o que a gente deseja transmitir. Né? Então, por exemplo, no teu trabalho, você quer passar mais credibilidade, né? Ou sei lá, até mesmo num encontro, quer trazer mais sensualidade. Dessa forma é legal a gente trabalhar os nossos traços no geral para trazer isso, tá? Então, primeiro ponto que eu vou abordar aqui para vocês, né, que seria questão de simetria. É o primeiro ponto que a gente vai analisar no nosso olhar, né? Então, se você tem um espelhinho aí, pegue o espelhinho, olha aí. Vamos pegar, peraí que eu vou fazer a atividade junto, gente, calma aí. Olha lá, isso aí. Então, pegue seu espelhinho e tente identificar pontos onde, por exemplo, uma pálpebra é menorzinha que a outra, né? Pontos de assimetria, pontos que você tem uma diferencinha de um olho para o outro. Às vezes pode ser, né? Um olho um pouquinho mais curto que o outro, um espaço de pálpebra maior de um olho para outro. Às vezes uma pálpebra mais inchadinha em um olho mais sobreposta. Ou às vezes um olho mais caidinho que o outro. Assimetrias leves é normal, todo mundo tem, né? Agora, quando você tem uma assimetria mais exacerbada, né? Uma assimetria um pouquinho maior, é legal a gente trazer correção através da maquiagem. Por quê? Com a maquiagem é muito fácil de evidenciar, né? Então, por exemplo, quem tem uma pálpebra mais caidinha, que menos espaço de pálpebra de um lado e no outro mais levantadinha. O que acontece? Se a gente trabalha com sombra clara em toda essa região, a gente vai evidenciar. Por quê? O claro, ele dá volume e o escuro dá profundidade. Então, a cor clara, ela acaba evidenciando. Então, nesses casos, é legal a gente, principalmente nessa região, trabalhar com sombras mais escuras. É claro que cada assimetria a gente trabalha de uma forma diferente, mas é legal você identificar, principalmente para não evidenciar. Tá? Porque seria basicamente o que você fez na sua? Porque você trouxe aqui a sombra mais escura. Isso. Quem tem, por exemplo, a simetria de pálpebra móvel, né? Que uma é bem pequenininha e a outra é maior. Às vezes, uns cílios que faz a cobertura da região também esconde. Ó lá, a Josiane colocou ali que é o caso dela. É minha aluna, ela. Tua aluna? Olha lá. Aula de hoje. Olha lá. Então, às vezes, trabalhar, por exemplo, passou muita sombra cintilante, clarinha na região, acaba evidenciando, acaba tornando mais a amostra. Fazer, por exemplo, um delineado muito grosso também vai evidenciar, né? O delineado, ele é, como é que eu posso dizer aqui? Ele é polêmico. Faca de dois gumes, amiga. Oi? A faca de dois gumes. Pode dar Isso! bom, pode dar ruim. Exatamente. A gente tem que analisar vários detalhes para escolher o nosso delineado. Isso até foi uma das perguntas que mandaram ali na tua caixinha de perguntas, né? Sobre delineado.
Eu anotei as perguntinhas aqui. Quanto a delineado, né? A gente tem que analisar vários pontos para direcionar o nosso delineado. A gente tem que analisar o nosso espaço de pálpebra móvel. Ó, vamos entender o que é a nossa pálpebra móvel de olho aberto, né? Sem erguer o queixinho, com o queixinho retinho, observem aqui, ó, que a minha pálpebra móvel de olho aberto vem da raiz dos meus cílios até essa primeira dobrinha que se forma. Perceba que maior, né? o teu é maior, o meu é um pouquinho menor. Perceba aqui que eu tenho um espaço que ele é médio, mas ele não é muito grande, ele é de médio para pequeno ali. Se eu faço um delineado muito grosso, eu posso acabar evidenciando essa pálpebra que cai por cima, ó. Tá vendo? Esse voluminho. Então, a gente tem que analisar esse espaço que a gente tem para definir a grossura do nosso delineado. Se a gente tem um espaço grande aqui, né, de pálpebra móvel, a gente consegue fazer um delineado mais grosso. Se a gente não tem muito espaço, é melhor a gente fazer algo mais fininho. Por quê? O delineado grosso em uma pálpebra pequenininha pode acabar manchando lá em cima. Sabe quando você faz um delineado, passa lá o dia e no final tá tudo manchado aqui em cima? Sim. E ele também gera alto contraste com a pálpebra fixa, né? Então, o escuro do delineado com a pálpebra fixa gera esse alto contraste e pode acabar evidenciando, às vezes, um volume de pálpebra fixa, né? Então, a gente tem que analisar também se a gente não tem aquela pálpebra que é caidinha aqui no finalzinho, né? Que é essa linhazinha. Aqui, né? Isso. Que é essa linhazinha aqui, ó, quando ela passa muito do final do olho, quando a gente faz um delineadinho, aquele tradicional que a gente vê, por exemplo, tutorial na internet, ele acaba ficando escondido, ou às vezes dobradinho, ou às vezes aquele delineado meio virgulinha, né? Curvadinho. É verdade. Né? E isso às vezes pode trazer caimento pro olhar. Até mesmo ontem eu tava fazendo uma consultoria e eu peço pra pessoa sempre mandar fotos dela maquiada. E ela mandou uma foto dela maquiada com delineadinho. E o delineado acabou deixando o olho dela caidinho. Então a gente tem que entender tudo isso, o direcionamento desse delineado, né? A largura do nosso olho a gente tem que entender. Mas antes eu vou falar das outras características e depois a gente vai um pouquinho mais a fundo nesse ponto do delineado em si, né? Tudo que a gente tem que entender do nosso olhar para direcionar o delineado. Okay. Outro detalhe é entender o tamanho da nossa pálpebra fixa. A fixa de olho aberto, ela vai vir dessa dobrinha até a nossa sobrancelha, né? Então, todo esse espaço aqui. Às vezes, se a gente tem uma pálpebra muito pequenininha, né? Onde a sobrancelha é baixa, muito próxima do olho, o que acontece? Se a gente escurece demais a região, pode causar uma sensação de que juntou meio que olho com sobrancelha. E deixa a região ainda menor, mais achatadinha, né? Então, quando a pessoa tem esse espaço menor, é legal até cuidar com o tamanho de cílios. Usam cílios muito compridos, fica encostando lá na sobrancelha. Então, tem que analisar isso também. E o oposto, né? Por exemplo, quem tem a sobrancelha muito levantada, se ela iluminar demais aqui na parte de baixo, pode gerar a sensação de assustada, né? Verdade. E o branco, ele aumenta a distância, né? Ele dá volume. Então, vai aumentar a distância do olho para a sobrancelha, deixar aquela sensação de olhar assustado, né? De sobrancelha muito arqueada, né? Então, é legal a gente cuidar também com isso, né? Então, a gente vai analisar e entender ali o tamanho da pálpebra fixa. Outro ponto que a gente analisa na nossa pálpebra fixa é o formato, né? Se às vezes ela é mais profunda, se ela é padrão, né? Digamos, não tem nenhum volume. Ou se às vezes aqui, ó, a gente tem flacidez, pálpebra que cai, que sobrepõe. Se ela é sobreposta mais no canto externo, ou se ela é sobreposta em toda a extensão do olho. É legal a gente entender. Por quê? Quando a gente tem volume, né? Pálpebra gordinha, pálpebra caidinha, é muito legal. Vou até mostrar com o meu pincel aqui. A gente vir com a sombra por cima dessa região inchadinha. Perceba aqui que eu tenho essa característica de pálpebra inchadinha. Eu venho com a minha sombra até lá perto da sobrancelha. Por quê? Quando a gente deixa essa região muito clara, ou quando a gente fica só até aqui, só até o côncavo, a gente evidencia. Parece que gera maior, volume. Né? Exatamente. Então, o grande segredo para a pálpebra gordinha é subir com a sombra mais escura que seu tom de pele até lá perto
da sobrancelha. Porque senão a gente pode acabar gerando volume, né, para ela, gerando volume. Me contem aí as experiências de vocês. Me contem aqui se vocês têm essa pálpebra gordinha, né? Se vocês têm dificuldade de maquiar essa região, porque eu vejo que é uma queixa muito comum. Então, primeiro passo é evitar a cor muito clara nessa região. E o outro ponto é, de olho aberto, você vai vir com a tua sombra por cima dessa região aqui, ó. Você vai vir esfumando onde tem a sobreposição. Dessa forma, você vai trazer um pouquinho de profundidade. Ó, a Camila comentou que ela tem. Então, é exatamente isso, amiga. É cuidar para não iluminar demais e trazer uma cor um pouquinho mais escura que seu tom de pele para gerar um pouquinho de profundidade para essa região que é mais volumosa. Ó, a Josi também. Ó lá. Como faço para fazer espaço de pálpebra fixa e flacidez na região? Como fazer com pouco espaço isso de pálpebra fixa e flacidez na região? É a mesma coisa. O que eu diria? Evitar tons extremamente escuros, né? Mas você pode subir um pouquinho aqui nessa região próximo da sua sobrancelha para dar profundidade. Eu faria um degradê, então, é como se fosse assim, por exemplo, normalmente a gente faz aqui a parte um pouco mais clara, na parte superior, clara assim, né? O marrom, que é um pouquinho mais escuro que a nossa pele, enfim. E aí aqui eu faria o contorno um pouquinho mais escuro, então é como se eu criasse esse degradê igual você fez Isso hoje. depende muito, pode criar um degradê, mas isso depende muito. Por exemplo, da profundidade do olhar. Quem tem o olho muito profundo, geralmente tem o côncavo muito profundo também, muito marcado. Se a gente escurece muito, quem tem olho profundo pode gerar a sensação de cansaço. Então, quem tem o olho muito profundo já é o oposto, né? Porque existe também gente que tem o olho levemente profundo, mas aqui é inchadinho, né? Então a gente tem que cuidar com isso. Quando o olho é extremamente profundo, é legal a gente evitar cores muito escuras, né? Fazer um degradê com cores muito escuras, porque cor muito escura gera mais profundidade e pode gerar aspecto de cansaço ou às vezes até mesmo de envelhecido. Mas aí eu também tenho que tomar cuidado com o brilho, né? Porque a Jo colocou aqui, ó, eu tenho essa característica da pálpebra gordinha, mas ela ama brilho. Mas aí, nesse caso, ela tem que fugir um pouco do brilho, né? Isso, com o brilho tem que tomar cuidado, né? Então, o que você vai analisar? Você vai analisar pontos estratégicos do seu olhar que sejam mais profundos. Por exemplo, às vezes esse cantinho, né? Aqui é mais inchadinho, mas às vezes nesse cantinho aqui não é volumoso, né? Não tem. Porque tem gente que tem dobrinha que vem até o cantinho aqui. Mas às vezes, bem nesse ponto, não é volumoso. Então dá pra gente colocar um pouquinho aqui. Mas se for em pouquinha quantidade e você subiu a tua sombra escura até lá, um pouquinho você pode pôr aqui. Mas é assim, pouquinho, com cautela. Porque se você colocar em grande quantidade, pode trazer um efeito de volumizar a região. Né? Então não é legal. Necessariamente a gente precisa iluminar, né, Jay? Essa região aqui abaixo da sobrancelha. Isso. E o próprio degradê da sombra, ele já cria um efeito ali dessa separação. Exatamente. Assim, né? O que acontece? Tem gente que gosta bastante de brilho e faz questão de ter brilho. Então, se você faz questão de ter brilho, é você identificar pontos onde não tem muito volume para você aplicar ali um brilhinho mais localizado, mais pontual. Esse Legal. brilho é cintilância? Também é cintilância, tá? Muito bom. Tem várias meninas aqui, ó, que estão relatando que tem esse mesmo caso, né? Ó, olha aqui, ó. Às vezes eu não consigo, não dá nem pra ver o que eu faço. Amiga, por quê? O que acontece? Ó, perceba que quando eu tô de olho aberto, a gente vê tudo, né? Com a sobrancelha erguida, o rosto inclinado. Mas quando a gente tá no normal, acaba que esconde um pouquinho do que eu fiz. O que acontece? Se a gente se mantém a nossa sombra só no côncavo, que é essa região mais profundinha, e não sobe por cima da pálpebra fixa, realmente, quando a gente abre o olho, a pálpebra que é sobreposta vai esconder o que você fez no seu côncavo. Então, é legal você subir um pouquinho mais com a tua sombra. Olha de frente. Não tá dando pra ver? Opa, então sobe um pouquinho mais aqui para conseguir ver e para dar profundidade nessa região que tem sobreposição. Muito bom. Arrasou. Tá? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta.
Tem alguma Acho que outra não. aí? Não? Então tá, então Não. vamos lá. Então a gente analisou aqui já o tamanho da pálpebra móvel, tamanho da pálpebra fixa, o volume da pálpebra fixa. Outro ponto que a gente vai analisar é o formato do côncavo. Se ele é arredondadinho ou se às vezes ele é aquele côncavo que inicia mais alto no canto interno, que aqui ele é mais profundo e aqui ele é mais caidinho, um côncavo com esse formato. Quem tem o Ok. côncavo com esse formatinho aqui tem uma tendência a ter o olho mais caidinho, porque esse côncavo, essa linha descendente, gera essa sensação. Então, o que é legal? A gente evitar evidenciar essa linha, né? Então, quem tem o côncavo desse formato, ao invés de seguir o formato do côncavo, que pode acabar deixando o olho mais caidinho, é legal deixar essa região aqui um pouquinho mais clara, né? Esse ponto alto, e aqui vir com a sombra mais escura com o tom de pele, que o seu tom de pele, justamente para trazer profundidade para essa região e isso acaba levantando o olhar. É interessante também a gente pensar nessa finalização, né? Porque às vezes as meninas também faz mais arredondado, mas se eu faço um pouco mais inclinado, ele também muda a característica da Isso, maquiagem do olhar, exatamente. né, gente? Exatamente. A gente tem que analisar vários pontos ali para direcionar se vai ser um esfumado com um final arredondadinho que termina mais aqui próximo do olho, ou se é algo mais alongado, mais ascendente. Por exemplo, quem tem o olho muito largo, né? Quando eu digo muito largo, é em relação às outras medidas, né? Eu tenho aqui ó, o paquímetro, que é a ferramenta que eu uso para medir as características do rosto, mas você aí na sua casa pode usar uma reguinha, né? Você vai medir aqui, ó, a largura do seu olho, né? Ou vir com o paquímetro mesmo, medir a largura do olho, ver a distância entre os olhos, analisar aqui, ó, a largura do nariz, a largura da boca, para a gente entender a proporção entre esses elementos. Então, por exemplo, quem tem o olho largo em relação à distância entre os olhos, em relação ao nariz, é legal cuidar, por exemplo, com uma sombra. É legal evitar uma sombra muito alongada, porque pode aumentar essa percepção de olho mais largo em relação ao restante dos elementos ali do rosto. Ou se às vezes ela quer fazer um delineado, ela faz aquele delineado muito alongado, pode afetar essa percepção também. Eu tinha separado aqui umas maquiagens para mostrar, mas acho que eu não consigo compartilhar a tela, né? Eu não consigo. Não. Não. Mas não tem problema, eu vou explicando para vocês, vou falando. Ok. Tá? Então, como eu disse, não é apenas uma característica que vai definir o todo. É quando a gente entende, né? Opa, minha pálpebra é pequenininha, é legal evitar isso, né? Eu tenho aqui, volume aqui, então é legal eu fazer isso. E dessa forma a gente vai construindo e direcionando. Por isso que cada maquiagem é única, né? Uma coisa que eu sempre falo é: você é única, então a sua maquiagem também tem que ser, né? Porque são várias características que vão direcionar. Às vezes um detalhezinho pode trazer uma percepção totalmente alterada, né? Outro ponto. E além disso, também tem o próprio estilo da pessoa, né? Exatamente, que é muito importante a gente tem levar em consideração. aquela dramaticidade, que gosta, até um toque mais sensual, outras estão mais romântica. Então, isso tudo também deve ser analisado na hora da maquiagem. Com certeza. Dessa própria autoaplicação, né? Total, tem que levar em consideração o estilo da pessoa, o desejo de imagem, né? Aspectos ali da personalidade. Se a gente deixa isso de lado, é aquela coisa, você às vezes faz uma maquiagem, ficou linda, mas não sou eu. Você se olha no espelho, Exato. Tá bonito, mas você não se sente confortável em sair desse jeito. Por quê? Não valorizou seu estilo. Eu falo que tem duas grandes formas de você, três na verdade, né? De você fazer uma maquiagem e não se gostar. Primeira, ela tá tecnicamente feia, né? Não tá com bom acabamento, não tá elaborada, né? Não tá bem feitinha. Segundo, ignorar desejo de imagem, estilo pessoal e personalidade, né? Quando você ignora isso e os outros dois estão bons, você faz a maquiagem e não se sente confortável, não se sente você mesma, não se conecta com a imagem que você tá vendo. E outro é ignorar suas características faciais, né? Não levar em consideração suas características faciais na hora de fazer a maquiagem. E é aquela coisa, às vezes a gente replica uma maquiagem na internet, não fica legal na gente, justamente porque aquela maquiagem não foi feita para as nossas características, né? Então, por isso que é tão importante a gente fazer uma maquiagem que realmente valorize, né? Uma maquiagem que a gente se olha no espelho e fala, uau, realmente arrasei, né?
E você vê assim, de uma forma até simples, né? Olhando o seu rosto e olhando o meu rosto, a gente já percebe ali linhas totalmente diferentes, né? O desenho Total. diferente, características diferentes. E esse é o grande problema, porque às vezes a gente quer utilizar maquiagem. Exemplo, eu vejo os teus vídeos e aí eu quero replicar no meu rosto, que é extremamente diferente, realmente pode não funcionar, né? Ao invés de Sim, potencializar, eu acabo desvalorizando. Então, entender total. as nossas características é o que mais realmente também potencializa a nossa natureza, né? Exatamente. Exatamente isso. Outro ponto aqui, ó. Nosso quinto ponto, quinto não, sexto já, que a gente vai analisar no nosso olhar. É o ângulo do nosso olhar. Então, a gente vai olhar de frente para o espelho e vai identificar uma linha que conecta o canto interno ao canto externo. Se ela é uma linha mais ascendente, se ela é uma linha mais descendente ou se ela é uma linha mais horizontal, né? Por quê? Às vezes a gente tem essa linha mais descendente. É legal a gente cuidar, por exemplo, com um esfumado muito grosso no canto externo, Não fazer, né? né? Evitar. Não fazer. Evitar. O esfumado muito grosso aqui no canto externo, ele pode trazer esse finalzinho ainda mais para baixo, né? Então, o que Uhum. é legal a gente fazer? Trabalhar com o esfumado, que seja mais fininho aqui e que aqui ele vai dando uma engrossadinha. Porque dessa forma a gente traz o início do nosso olho mais para baixo. E isso ajuda a levantar o nosso olhar, né? Então eu Então, faço o oposto de o no oposto. início aqui eu deixo um pouco mais escuro e na parte final um pouco mais claro. Isso, né? Então eu não consigo compartilhar a foto aqui, mas depois que acabar a live, veja lá na terceira foto do meu perfil, tá? Acho que na Legal. terceira. Eu fiz um esfumado, dá pra ver bem nitidamente que aqui tá mais fininho e aqui tá mais grosso. E a gente consegue perceber o efeito que causa em levantar o olhar, né? Então a gente tem que cuidar com isso. E, por exemplo, quem tem um olho muito ascendente, né? Com essa linha muito levantada, se fizer isso, pode trazer uma percepção de quase rotacionar o olho. Eu já atendi uma cliente que ela falou: Nossa, eu já fui em maquiador que deixou meu olho extremamente erguido, parecia que estava girado, né? Então tem que cuidar com isso também, Que tá? legal. Tá? Ó, algumas pessoas comentaram aqui que viram já essa foto lá. Que Olha só legal. que legal, Que bacana. que legal, tá? Outro ponto que a gente vai analisar é a nossa linha d'água. Né? Às vezes a gente tem a linha d'água mais expostinha no canto externo. Você tem, Exemplo no meu caso, né? isso, você tem essa característica. Eu também tenho, só que eu tô com um marronzinho na linha d'água e daí acaba dando uma disfarçadinha. Se a gente usa também, por exemplo, lápis claro, bege, branco na linha d'água, acaba evidenciando. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Eu peguei aqui um produtinho e vou mostrar porque isso traz essa percepção de deixar o olho caidinho, de deixar o olho aberto. Eu tenho o olho aberto, né? O olho grande em abertura. Até aqui eu tô olhando meio para baixo, mas se eu olho mais retinho, dá para ver às vezes até o branquinho do meu olho aqui abaixo. E se eu aplico branco na linha d'água, gera a sensação de eu ficar com o olho de assustada. Ou às vezes pode trazer a percepção de Fica ficar muito quietinho. estranho. Eu vou aplicar aqui pra gente ver. Você vê como é interessante, meninas, enquanto a Jenny tá aplicando ali, o quanto é importante a gente entender o nosso corpo, né? Então, no caso da Jay, que ela é especialista ali na maquiagem visagista, é importante a gente pensar nisso, né? Porque é um contexto. Eu tenho que entender ali o meu corpo, eu tenho que entender o meu rosto, que não é uma divisão. Em união, isso de fato ali muda totalmente a nossa comunicação. Olha como fica diferente. Ó, olha lá. Muda Tá? Então eu muito. tenho a linha d'água exposta. Então, dependendo da maquiagem que eu faço, se eu fizer um esfumado grosso aqui, posso ficar com o olhão assim, ó. Saltado, né? Assustada. Ó, então vou fazer outro ponto aqui pra gente continuar entendendo, né? Vou vir com um esfumadinho grossinho aqui no canto externo. Dri, vai ficar salva porque a gente bateu a meta. Só por isso. A gente bateu a meta aqui, já ultrapassamos de 50 pessoas, então a live vai ficar salva. Olha, a Camila até colocou, eu conheço uma moça que faz essa linha d'água e fica com essa aparência, não fica legal. Olha só como é lá. importante, né? Observem ali, ó. Vou olhar mais pra câmera pra vocês verem. Perceba que esse meu olho ele ficou bem mais aberto, né? Dependendo até da parte de como eu faço a parte de cima, eu fico com o olho de. Gente, tá bem feito, não tá? Não tô fazendo mal feito aqui pra ficar ruim. Não, é exatamente, ele traz essa percepção. E se eu venho mais até a região central, eu posso deixar o meu olho mais ainda com essa sensação.
Olha lá, né? Então, Aí, nesse caso, ó, até a Ká colocou aqui, ó. Quem tem o olho pequeno pode fazer esse esfumado escuro. Aí é o oposto, né, Jay? Então, nesse caso que você tá falando, são olhos mais abertos. isso, para quem tem olhos mais abertos. Daí, para quem tem olho pequeno, a gente tem. Agora eu vou ficar com a olho aqui, falando na marca de maquiagem. O que a gente tem que analisar, né? Para quem tem o olho pequenininho. Primeira coisa, ele é pequeno em largura ou ele é pequeno em abertura? Ou é pequeno em pálpebra, tamanho de pálpebra? Quem tem o olho pequeno em abertura, até fica legal, às vezes, um branquinho na linha d'água e um esfumado mais grossinho. Porque ele pode trazer essa sensação de dar mais abertura para o olhar. É claro que a gente tem que levar em consideração desejo de imagem, né? Porque a gente tem ali né, uma relação, por exemplo, com o infantil, com o feminino, ter o olho mais aberto, né? E a gente tem o olho mais cerrado, a gente tem uma relação com força e até mesmo com mistério, né? Com aquele olhar mais misterioso. Então a gente tem que analisar desejo de imagem também. Às vezes a pessoa tem o olho fechadinho, mas conecta com o desejo de imagem dela, né? Ai, gente, que agonia ficar com esse olho desse jeito. Tá? Mas então a gente analisou a linha d'água e percebam que o branquinho na linha d'água e o esfumado desse jeito descem no meu olhar. Ó, perceba aqui que a gente tem um olhar mais ascendente e aqui a gente tem um olhar mais descendente, bem tristinho, tá? É tão engraçado, né, Jay? Porque cada técnica que vai sendo utilizada vai criando efeitos visuais diferentes. Total, total. Né? E aí é onde você pode potencializar, igual você falou, eu tenho um ruído de imagem que o olhar já é mais triste, já é mais, de fato, ali ele passa essa fragilidade. E aí eu faço uma maquiagem dessa, acabou com a imagem da pessoa. Exatamente. Porque, de fato, isso vai potencializar. Total, ó, então até a Camila colocou aqui, eu gosto do meu olho fechadinho. Isso é um outro ponto que a gente analisa, né? A gente analisa a percepção que você tem sobre você mesmo. Porque às vezes você tem, por exemplo, o nariz mais larguinho, né? A gente vai trazer, né, em relação à proporção. Para trazer mais proporção, é legal, às vezes, fazer um contorno. Mas você gosta dessa sua característica, né? Então a gente tem que levar em consideração a percepção que você tem sobre você mesmo, o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer evidenciar, o que às vezes você não quer evidenciar. Porque, né, às vezes eu faço uma maquiagem ali linda, que traz proporção, traz simetria, mas você não se gosta, né? Então o objetivo é você se olhar no espelho e você gostar. Né? Então, tem até um artigo científico que ele busca definir os parâmetros que tornam uma pessoa mais bela, né? E ele traz vários pontos, né? Simetria, proporção, né? Ideais clássicos de beleza, enfim, ele traz vários pontos ali. E daí no final ele fala, na verdade, é um artigo feito por um cirurgião plástico. E no final ele fala assim, olha, na verdade a gente tem que levar isso tudo em consideração. Mas se a pessoa não gostar do resultado final, de nada valeu, né? Então o principal é a pessoa se gostar, ela olhar naquilo e se identificar com aquilo. É verdade. Até porque a beleza é subjetivo. Total, beleza é algo subjetivo e objetivo ao mesmo tempo. Eu até falo para as minhas alunas, Gê, que existe a grande diferença do belo e do bonito, né? Então, o bonito é aquele padrão que nós vemos, igual você falou, existem as proporções, as simetrias que hoje as pessoas buscam muito, mas tem o belo, que são as nossas características específicas, né? Igual uma das meninas colocou, eu gosto dos meus olhos mais cerrados. Total. Porque, querendo ou não, isso traz mais força, de repente, no olhar dela, né? Traz esse olhar um pouco mais observador. Então, entender que é possível a gente trabalhar com o bonito, que é o padrão, que são as proporções, mas sempre levando à consideração quem nós somos, porque existem características totalmente diferentes, né? Perfeito, exatamente, exatamente. Eu, por muito tempo, gostei do meu olho grande, do meu olho aberto. Eu fazia maquiagens que ressaltavam isso. Mas a partir de um determinado momento, eu comecei a ver que aquilo não fazia mais sentido para mim. E comecei a fazer maquiagens que deixavam o meu olho mais cerrado, mais alongadinho, que não dessem tanta abertura, né? Então, isso também é muito individual. É legal a gente entender, né, questões, digamos, dos ideais clássicos de beleza para a gente entender, opa, isso faz sentido para mim, vou trazer para minha maquiagem, ou às vezes isso não faz tanto sentido para mim, porque eu gosto disso ou daquilo, né? Então, é muito legal a gente analisar isso também. Que legal. Vamos para o próximo ponto?
Vamos Vamos lá. lá, então. Outro ponto que a gente vai analisar é a distância entre os olhos, né? Então, lembra lá que eu analisei aqui a largura do meu olho, né? Então, meu olho tem mais ou menos 3 centímetros. Vamos lá. A largura, ó, do início do meu olho ao final vai ter aqui, ó, 3... Deixa eu chegar mais pertinho para enxergar. Aqui, ó. 3,2. E a distância entre os meus olhos vai ter um pouquinho menos que isso. Aqui, ó. Vai ter 3. Então, eu tenho o olho levemente aproximado. Então, o que é legal no meu caso? Trazer sombras mais clarinhas nesse cantinho. Porque elas vão gerar afastamento. Agora, quem tem o oposto, né? Que é o olho afastado, se a pessoa vir com sombra clara nessa região, pode gerar sensação de afastamento. Eu tenho até uma cliente que ela é modelo de maquiagem. E daí ela comentou que ela ia em várias maquiadoras e ela tem o olho mais aproximado. E às vezes escureciam até o canto interno. Vinha com sombra escura até muito o cantinho interno. E ela falou que várias vezes ela chegou em casa e a mãe dela falou: Nossa, filha, você tá meio vesga. Olha só, gente. A maquiagem tem o poder de deixar a gente até estrábico, por mais que a gente não seja. Né? Que interessante. Isso. E essa relação do olho afastado também. Eu acho, olhando aqui, que você tem o olho levemente afastado. Levemente. Eu acho, né? Teria levemente, pouca coisa. E o que acontece? Se a gente deixa muito clarinho aqui o canto interno e faz, por exemplo, um delineado muito alongado, pode trazer mais afastamento, trazer o olho mais para fora lateralmente e gerar aquela sensação de que o olho tá mais afastado também. Então, quanto a esse ponto, também tem foto lá no meu feed dos dois casos. Tanto de quem tem o olho aproximado e tanto de quem tem o olho afastado. Para a gente entender essa relação. Que tem muito isso da sombra, né? Da gente usar clarinho, né? Intermediário e uma sombra mais escura no canto externo. Para quem tem o olho afastado, isso não funciona. Para quem tem o olho aproximado, assim como o meu, que é levemente aproximado e pouca coisa, para mim funciona melhor, né? E para mim, por exemplo, trabalhar com sombra alongada e clarear o canto interno funciona, porque traz mais afastamento para os meus olhos. Muito legal isso. E é fato, porque no meu caso, que ele é levemente afastado, geralmente eu sempre trabalho com as sombras que são internamente também praticamente da mesma cor. E isso, mais uniforme, né? De aproximação. Perfeito, que é o que eu gosto uniforme. também, né? Pela simetria. Perfeito. Eu vou só passar um marronzinho por cima, porque tá me incomodando esse olho branco aqui. Ai, eu fiz para mostrar o efeito. Oi, amiga. Não, as meninas que estão entrando agora, a gente está com a Jane aqui, ela é maquiadora visagista, ela é especialista nisso e eu trouxe ela aqui exatamente para que vocês possam valorizar o olhar, que é a nossa janela da alma e que fala muito sobre as nossas emoções. E eu sei que a maioria das mulheres tem dificuldades, então hoje esse é um assunto bacana. E aí, meu amor, vamos continuar. Vamos continuar, então. Então, a gente já analisou, né? Questão de simetria, pálpebra móvel fixa, o volume da pálpebra fixa, côncavo, ângulo do olhar, linha d'água, distância entre os olhos. Outro ponto é entender a largura do olho. E em relação ao restante, se o olho é pequeno, se o olho é largo, né? Ou se ele tem uma largura proporcional. Quem tem o olho curtinho em relação, por exemplo, à distância, em relação a nariz, boca e largura de rosto, é legal a gente trabalhar com maquiagens alongadas, porque vão trazer mais proporção, né? Então, quem tem o olho muito curtinho, aquela sombra que termina bem no finalzinho do olho, só acompanha aqui, ó, o natural do olho, né? Vai evidenciar, né? Então, para quem tem o olho curtinho, é legal trabalhar com sombras mais alongadas, às vezes um delineado, uns cílios, às vezes, né, mais alongado também. Vai trazer essa percepção de alongar o olhar, né? E quem tem um olho mais largo, é legal evitar, né? Maquiagens que alonguem em excesso. Porque pode trazer desproporção. Por exemplo, a pessoa ela tem o nariz muito fininho e o olho grande. Daí ela vai lá e faz contorno de nariz e delineado. Ela tá trazendo ainda mais desproporção. Porque ela tá afinando o que é pequenininho e aumentando o que já é maior. Né? Então é legal a gente sempre entender os efeitos, né? Então a gente trabalhando, né, com a maquiagem, a gente percebe que tudo que a gente vai escurecer, a gente vai criar uma profundidade, né? Vai diminuir a região, né? Vai trazer um efeito diferente. E às vezes o que a gente ilumina, a gente projeta, a gente dá amplitude, dá volume.
Então, é legal a gente sempre ter essa percepção. Isso vale para a região de contorno também, né? Onde a gente vai fazer contorno, onde a gente vai evitar. Vou dar um exemplo rápido aqui, por exemplo. Quando a pessoa tem os terços proporcionais, né? Nas mesmas medidinhas. E daí ela quer fazer contorno de testa, por exemplo. Vou dar um exemplo meu, por exemplo. Eu tenho o rosto mais larguinho em relação à altura. E tem aqui uma boa proporção entre os meus terços. Só que se eu vou lá e faço um contorno de testa, por exemplo, ó, diminui minha testa. E vou lá e faço contorno de queixo, diminui meu queixo. Percebe que meu rosto fica aparentemente mais achatado, mais largo? E mais largo, né? Exatamente, ele fica mais curto e mais largo, né? E já o oposto, né? Eu faço contorno nas laterais aqui, ó. Esse contorno ele vai afinar e vai alongar o meu rosto, né? Então é sempre legal a gente ter essa percepção de que não é simplesmente aplicar. A gente tem que saber onde a gente vai aplicar e que efeito aquilo vai trazer. Né? Então vamos lá para a nossa próxima característica aqui, que é a questão de profundidade, né? Quando a gente tem o olho profundo, em relação, como que a gente vê isso, né? Quando a gente está de ladinho, a gente coloca, por exemplo, pode ser uma régua, alguma coisa aqui, ó, que encosta na parte de cima e na parte de baixo, né? O meu, por exemplo, quando eu encosto, dá uma leve afundadinha no meu olho. Fica de ladinho aí pra gente analisar o teu. O teu, ele é padrão. De padrão para saliente, eu diria. E o meu é saliente. O meu, quando eu coloco aqui, ele dá uma leve afundadinha no meu olho. Então, isso significa que o olho é projetado. Agora, quando a gente coloca a linha aqui, ó, e o olho fica para dentro dessa linha, significa que o olho é profundo, né? E quando a gente tem o olho profundo, é legal evitar cores extremamente escuras, né? Na região toda do olho. Às vezes um detalhezinho ali de um delineadinho fininho não vai trazer tanto esse efeito. Mas uma sombra toda escura pode trazer muita profundidade e trazer, né, um aspecto de cansaço, às vezes de envelhecido, né? E quem tem a característica oposta, que é o olho mais projetado, é legal evitar. Tem uma técnica que chama pálpebra luz, que ela escurece aqui e ilumina o centro. Essa técnica da Juliana Paz, né, Jay? Que é assim, né? Que ele é Isso, da Juliana Paz também é projetado. Então, o que é legal evitar, né? Muito brilho na região central do olho, com as laterais aqui escurecidas. Lápis branco na linha d'água também ajuda a dar projeção. O delineado muito grosso também vai ajudar a aumentar muito e trazer essa percepção também. Tá? Então, são pontos que a gente tem que analisar. E quem tem o olho saliente e potencializa isso, pode trazer aquele aspecto de assustado, de olho muito proeminente. Tá? E outro ponto é a abertura, né? Quando você se olha de frente para o espelho, né? Você consegue ver o final da sua íris, a bordinha de baixo, ou às vezes tem a aparência do branquinho do olho, né? Ou às vezes a tua pálpebra móvel cobre um pouquinho a tua pálpebra, a tua pálpebra móvel inferior cobre um pouquinho a tua íris. Com isso a gente consegue entender a nossa abertura. Se tem um olho mais cerradinho, né? A abertura padrão, que é quando a pálpebra móvel pega bem rente a íris, ou se a gente tem um olho aberto, que é quando tem exposição da esclera, que é o branquinho do olho. Quando a gente tem o olho cerrado e faz maquiagem muito alongada, né? Delineado muito longo, sem ser mais grossinho na região central. Uns cílios muito alongado, por exemplo, com um pretinho só na linha d'água, sem fazer esfumadinho de baixo. Tudo isso gera a sensação de deixar o olho ainda mais fechadinho, ainda menorzinho. E o oposto, né? Quando a gente tem o olho aberto, né? O branco na linha d'água novamente. O esfumado muito grosso aqui abaixo. Às vezes um delineado muito grosso na parte de cima. Uns cílios que tem essa região central muito comprida. Também pode gerar abertura e trazer esse aspecto de olhar mais assustado mesmo, né? Então, são esses alguns pontos que a gente tem que entender no nosso olhar, né? Comenta aí se você conseguiu entender alguma característica sua, se você conseguiu identificar alguma coisa, e às vezes até algum errinho que você estava cometendo. Me conta aí. E aí, mulherada, vamos interagir, até porque exatamente essa live é para ajudar vocês a direcionar uma potência do olhar, né? Porque os olhos, igual eu comecei a live, Jay, eu não sei se você viu, eu tava sem o rímel, e só o detalhe do rímel, ele já muda a característica do nosso olhar, né?
ele traz ali realmente essa abertura, tirando aquele olhar mais cansado, enfim. Então, você vê como é interessante que um pequeno detalhe que às vezes as mulheres elas deixam de usar, porque a vida é corrida e tal, mas, gente, a maquiagem ela foi feita para potencializar quem nós somos, né? Então, eu gosto de trazer isso. Não necessariamente todos os dias a gente tem que fazer a sombra, um delineado, enfim, né, mas alguns pontos específicos para você lembrar também que você existe. Porque isso também Exatamente. Né? É identificar pontos ali que você gosta, que você não gosta, para trabalhar com essa valorização. Às vezes olha no espelho ali, não gosto muito da região de olheira, o rosto mais larguinho, ou às vezes um olho mais caidinho. Então, opa, vamos passar um rímel, para passar um contorninho com um blushzinho e um corretivo. Pronto, você trabalhou o que você gosta no seu rosto e você trabalhou o que você não gosta tanto assim. Deu um up na imagem. Né, exatamente, olha que legal. As meninas colocaram, eu não gosto do meu olhar caído, o famoso olho de peixe. Aí a outra aqui, entendi muitos erros, alguns acertos, já quero testar. Ó, que bacana, isso é bom. Que legal, que legal. Esse é o objetivo. É vocês se conhecerem, colocar ali em prática, para ir identificando e lapidando, né? Você vai fazendo um jeito de identificar, né? E conhecer mais esses pontos é tirar uma fotinho sua, assim, sem expressão, né? Sem sorrisinho, sem mexer o rosto de lado. E você vai olhando essas características. Opa, eu tenho essa característica aqui. Lá na live a Jenny falou que é legal eu evitar fazer isso, né? Ou fazer isso. E você vai tentando, vai testando. E dessa forma você vai lapidando ali a sua maquiagem. Que com detalhes pequenos você consegue trazer uma valorização, né? Um potencial ainda maior para a sua imagem, para a sua beleza. Legal. O Jay, a Jaba Ziro, ela colocou uma pergunta aqui. Eu vou colocar o meu pensamento, quero saber se é igual ao seu ou não. Perfeito. Mas ela colocou aqui, ó. Qual maquiagem para o dia a dia que você indicaria para todos os rostos? Foi até uma discussão que a gente falou aqui agora, né? Não tem algo padrão para todo mundo, porque isso envolve a nossa fisionomia, as nossas características pessoais, o nosso desejo de imagem para aquele dia. E essa adequação, né? Porque cada rosto tem ali uma linhagem, uma linguagem específica. Então, gente, eu não acredito nisso, nem em roupa, nem em corte de cabelo, que é o que eu trabalho também no direcionamento. Então, exemplo, né? Enfiar todo mundo dentro de uma caixinha de estilo e falar, olha, você tem que vestir isso ou tem que vestir aquilo. Isso, ao meu ver, como consultora, não é algo que eu padronizo para ninguém. As minhas alunas que estão aqui, elas podem até falar super sobre isso. O meu look, a minha peça, as minhas características não serão iguais para outra pessoa. É o pensamento que você tem também sobre a parte de amiga. Total. Tanto que, por exemplo, o curso de automaquiagem, eu não dou curso de automaquiagem sem análise facial ou sem a consultoria visagista. Né? Então, quando você vai comprar um curso de automaquiagem comigo, ou você tem que fazer análise facial ou a consultoria. Porque é muito genérico, né? Daí a gente faz qualquer maquiagem e não adianta de nada, porque você vai se olhar no espelho e vai se sentir frustrada, porque você não vai conseguir trazer o teu potencial. Às vezes a mulher ela nem conhece o potencial da beleza dela, porque toda vez que ela faz uma maquiagem, ela não se gosta dela, fala, ai, maquiagem não é pra mim. Porque ela faz e ela não consegue a valorização do rosto dela. Então é algo muito específico, muito individualizado. Igual você falou, concordo plenamente. Mesma coisa para roupa, para cabelo. Se às vezes pegar uma roupa para você e colocar no meu corpo, talvez não fique legal. Porque a gente tem formas diferentes, tamanhos diferentes. E isso é a mesma coisa para o nosso rosto. Exatamente. E, Jê, fala para as meninas, o seu curso ele é aberto, porque, por exemplo, o meu ele abre em tempos. Setembro tem turma. O seu ele sempre tem ali para o pessoal? Eu estava fazendo dessa forma. Eu estava fazendo abertura de carrinhos em tempos específicos. Mas a gente, né, com a minha equipe, a gente começou a analisar e a gente vai deixar aberto. Então, tá aberto ali para consultoria com o curso. Então, a pessoa, ela adquire a consultoria e ela ganha já um curso de automaquiagem online. A consultoria é totalmente individual, ao vivo, gravada. Ela recebe um dossiê de 30 páginas com todas as características que a gente analisou, né? Para ela replicar, para ela levar para o maquiador da cidade dela, né? Para que ela tenha
dossiê, né, para autoconhecimento e também para levar para outros profissionais. Que bacana. Vou entrar como sua aluna também, viu? Também Ah, quero eu vou aprender amar. para conseguir direcionar ainda mais as Vou meninas também, amar. porque isso é super importante, né? Eu acredito muito nesse processo aí de conhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais forte a gente se torna, né? Com E isso certeza. em todos os aspectos, em todas as características, né? Então, quando a gente começa a pensar sobre esse ponto que eu preciso investir em mim, isso muda muito a nossa percepção do mundo. Eu Com quero primeiro certeza. te agradecer, meu amor, por esse tempo, porque o tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem, então eu fico feliz, honrada. Acredito que as meninas devem ter gostado muito aí também. A live vai ficar salva, graças a vocês. E quero te agradecer. Se você quiser deixar alguma mensagem para as meninas, fica à Ai, vontade. amiga, eu que agradeço, meu Deus, que honra estar aqui com você. Uma pessoa incrível, maravilhosa. Estou muito feliz pelo convite. Espero que as meninas tenham gostado, porque eu amei estar aqui com vocês, passar um pouquinho do meu conhecimento, né? Desejo tudo de bom aí para todas vocês que acompanharam, para você também, Su. Deus abençoe muito a sua vida, a sua carreira e todas as meninas aqui que possam cada dia mais se sentir cada vez mais valorizadas, né? No potencial máximo da beleza de cada uma, conforme quem vocês são, né? O desejo de imagem de vocês, o estilo de vocês, que é isso que a gente tem que levar em consideração, né? A gente tem que olhar pra gente para trazer para fora. Exatamente. Célia, a parte dos olhos pequenos que você perguntou, depois assiste a live de novo que a Jenny respondeu. Só um adendo aqui, a parte de olheira, que foi uma das perguntas que ela Ah, é colocou. verdade. Tem algum ponto específico, exemplo, né? Quando acumula bastante, ou... É claro que, gente, ó, olheira, ela é muito específica, né? A Jay é até muito melhor do que eu para explicar, mas vamos pensar que precisa... Primeiro tem que entender a coloração da olheira, tem que entender ali se tem a flacidez, né? Dependendo da idade da pessoa, a pele, ela tem ali uma outra característica. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né, Jay? Total, total. Pra gente, por exemplo, principais questionamentos ali de região de olheira é acumular, né? Produto, né? Abrir nas linhas de expressão a maquiagem e também quanto à coloração da olheira, né? Então, quando abre na região da olheira, a gente tem que analisar alguns pontos, né? A base, ela é um produto cremoso. E creme, ele não fixa quando tem movimentação. Então, na nossa linhazinha, ela fica esticando, né? Fecha e dessa forma vai formando o vinco, né? Então, o principal fator que eu vejo ali, quando a base acumula na linha, abre na linha, é falta de fixar essa base no lugar que ela tem que ficar. Por exemplo, com um pouquinho de pó solto. Eu prefiro fazer isso com pó solto do que pó compacto. Com compacto, eu percebo que a gente não tem esse mesmo efeito de fixar ali na região da linha essa maquiagem. É claro, quando a gente tem bastante linha de expressão, é legal a gente buscar um pó bem fininho. Como que a gente escolhe um pó, né? Na hora de comprar, você testa ele e passa assim, ó, entre as suas digitais. E daí você vai olhar o pozinho que menos marcar nas suas digitais vai ser um pozinho que vai menos marcar também nas suas linhas de expressão, né? Legal, vamos saber disso. Isso. Outro ponto, usar produtos mais fluidos, produtos mais leves nessa região, né? Porque se você usar algo muito denso, muito grosso, naturalmente vai ser uma camada mais densa, mais grossa na região e vai evidenciar mais também a regiãozinha ali de olheira, né? Das dobrinhas ali das linhas de expressão. Outros pontos que às vezes fazem acumular ali, falta de hidratação, né? Falta de hidratação, geralmente, o que acontece? A região tá seca, né? A gente aplica a base, que geralmente tem água na composição. O que acontece? A nossa pele vai sugar essa água da base, né? Porque a pele precisa de hidratação, né? E quando ela suga, vai abrir. E isso vale para o rosto todo, né? Então, falta de hidratação na pele faz com que a nossa pele sugue a hidratação da base e acaba sobrando pigmento e a base vai ficando falhada, né? Vai ficando craquelada. Então, hidratar é super importante. Não só hidratar antes da maquiagem, mas no nosso dia a dia, né? Pela manhã, à noite também. Arrasou, E toda a gata. pele, né? Às vezes eu vejo alguém falando ali, tenho a pele
oleosa, né? Da mesma forma, tem hidratante específico, tem que hidratar da mesma forma. É que às vezes as pessoas elas têm esse medo, né? Tipo, eu vou passar um hidratante, minha pele já é oleosa. É exatamente aí que você tem que fazer o controle. Porque se você tem a oleosidade, você não hidrata, a sua pele ela faz um efeito rebote. Então ela produz Exatamente. mais óleo ainda para fazer essa compensação da hidratação que não existe. Às vezes a Então, pele gente, só é oleosa pela falta de hidratação. Né? e Em aí ao alguns invés de casos. você ajudar a tua pele, você está prejudicando se você não hidrata. Isso é muito importante. Exatamente. E só para finalizar ali, questão de coloração. Coloração da olheira. Realmente tem que avaliar de forma muito individual, né? Porque tem gente que tem a olheira mais arroxeada, outros tem a olheira mais amarronzada, mais acinzentada. Então a gente tem que entender qual que é a coloração da região para entender se às vezes só um corretivo na cor correta da sua pele vai funcionar ou às vezes se vai precisar de algum corretivo colorido para fazer uma camuflagem, uma neutralização da região. Então tem que ser avaliado também de forma individual. Naturalmente você não indica colocar corretivos mais claros que a pele? Olha, corretivo claro, ele serve para iluminar a região, não para cobrir olheira, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa ela tem o queixo retraído, o queixo mais para dentro em relação à testa, né? Nesse caso, às vezes é legal ela iluminar aqui com corretivo claro para trazer projeção, porque o claro põe para frente, dá volume, né? Projeta. Agora, na região de olheira, se você passa corretivo mais claro que o tom da pele, na região que é mais escurecida, você pode tornar mais acinzentada e não faz cobertura. Então, corretivo claro não cobre olheira. Você vai conseguir cobrir uma olheira leve com o corretivo exatamente da cor da sua pele. Né? E se for muito intensa, daí vai ter que fazer camuflagem. Geralmente, a gente trabalha com a cor oposta no círculo cromático, né? Então, se a pessoa tem a olheira muito arroxeada, a gente vai trabalhar com um tom mais quente, levemente alaranjado. E isso também depende do tom da pele da pessoa. Se ela é muito clarinha, vai ser um salmãozinho. Se ela tem uma pele, né, tom médio, às vezes um coral. Se ela tem uma pele negra, um laranja mais intenso. Então, isso depende também, né? Se a pessoa é muito clarinha aplicar um laranja, não vai cobrir e ela não vai conseguir nem aplicar a base em cima, porque não dá certo. Mas cada caso tem que ser avaliado ali de forma individual também. Mas, no geral, é isso. Aplicar a cor oposta no círculo cromático, respeitando o tom da pele. Você vê como são detalhes que são importantes e que é importante a gente investir sim em conhecimento, gente. Isso faz muita diferença. Meu amor, mais uma vez, obrigada. Quer deixar uma mensagem para as meninas? Ai, gente, eu agradeço por vocês estarem aqui me ouvindo. Agradeço de coração. É isso, é agradecer, né? Gratidão. Obrigada mais uma vez. As meninas que ainda não seguem a Jenny, só clicar aqui, olha. E aí você já consegue seguir o IG dela. E tenha certeza que você vai aprender bastante, viu? Porque eu tenho visto, tenho aprendido e ainda quero aprender mais, meu amor. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Agradeço de coração. Um beijo para todos vocês, um beijo para você também. Se Deus abençoe. Amém. Você também, meu amor. Meninas, obrigada por esse momento aqui, de vocês estarem comigo. Quero agradecer vocês. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais a importância de cuidar da nossa imagem, né? Como consultora, eu trabalho um todo, trazendo ali os direcionamentos, mas trazer especialistas específicos, né, sobre áreas é extremamente importante. E uma das coisas que eu quero fazer você lembrar, você existe e você precisa ter um tempinho para cuidar de você, ok? Seja cuidar do seu cabelo, seja cuidar da sua pele, igual uma das meninas colocou aqui. Ixi, não passa hidratante, nada. Comece a fazer esse ritual. Comece a cuidar da sua pele, comece a cuidar do seu corpo, comece a entender o seu corpo, quais são as melhores peças que vão de fato ali te valorizar, potencializar quem você é, porque às vezes a nossa vida já é tão, né, corrida e a gente precisa de praticidade. E o conhecimento, ele faz isso por nós. Então, você conhecendo o seu rosto, você conhecendo o seu corpo, você entendendo as peças, mais você vai se valorizar. Então, eu quero te incentivar isso hoje a você já começar, né? Então, toma o seu banhinho, passa o seu creme, tem ali o seu cuidado com o pijama, que não seja furado, rasgado, esgarçado,
né? E tem ali esse momento para você que é extremamente importante. E eu quero agradecer mais uma vez a Jenny, quero agradecer as minhas rainhas e alunas que entraram também. Fiquei muito feliz com vocês aqui comigo. Lembrando, setembro agora a gente tem a nova turma do MIS, que é o Método Imagem de Sucesso. Você que quer trabalhar com a sua imagem pessoal, tanto ali entender as melhores cores para você, cortes de cabelo, modelagens de roupas, tecidos, caimentos, perfumes. Tudo isso vai estar disponível para vocês em setembro, que é a nossa próxima turma. Gente, um beijo, uma boa noite para vocês. Obrigada mais uma vez, Jenny. Chegou tarde, mas conseguiu assistir, vai ficar salvo, meninas. Aproveitem, assistam quantas vezes vocês desejarem, porque de fato vai fazer muita diferença. Colocaram até aqui, ó, a Jal Reis colocou, comprei um corretivo claro, caro da Dior. Ai, amiga, que dor no coração. E realmente não clareou. Aí ganhei um mini corretivo da NARS, que é muito bom, da cor da minha pele e deu certo. Olha só que interessante essa observação. E de fato é, gente, isso faz muita diferença. Por isso que até o corretivo ele precisa ser testado na pele, né? E principalmente quando o corretivo é caro, independente, na verdade. Tudo aquilo que a gente gasta o nosso dinheiro, ele precisa ser investido. Então, seja numa peça de roupa, seja numa maquiagem, você precisa entender a peça. Porque senão você faz investimentos errados e perde dinheiro, gente. E chega, né? A gente não precisa mais ficar perdendo dinheiro na nossa vida. A gente tem que ter praticidade. Então, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, uma ótima noite. E a gente vai se falando por aí, porque novas lives irão surgir nos próximos dias. Tchau, tchau.